Olá, meus amigos e minhas amigas, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Eliel, né? Hoje a gente está num cenário um pouquinho diferente, que o quintal da minha casa, né? E hoje nós estaremos, falando um pouco sobre a lição 3, né, desse terceiro trimestre de 2021. O título da lição é Os Crentes e os Movimentos Sociais, né? Neste domingo, nessa lição, a gente vai falar sobre alguns movimentos, na história do nosso país, reivindicando, direitos, alguns até transformaram, o nosso país, e algumas, pessoas foram muito impactadas e também, o cristão ele pode fazer parte, desse movimento, social, ou seja, vamos lá para a lição, fica lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9, essa é a leitura que a gente vai fazer em classe, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque destes numerosos são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambres resistaram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será o manifesto do seu desviário, como também foi daqueles, Então a gente vai ver aí que a nossa lição ela vai falar sobre governo, Desde os caras pintadas, do governo Fernando Collor, até as manifestações mais recentes, como visto o crescimento do número do grupo de organizadores que saem às ruas a favor ou contra alguma resolução, algum presidente, alguma pessoa, que está no comando, no governo dessa pessoa, só tem um porém, Infelizmente, muitos desses movimentos estão comprometidos com ideologias maléficas, contrárias às escrituras sagradas. Por isso a gente precisa ter cuidado, tendo em vista que as manifestações causam transtornos aos patrimônios públicos e prejuízos, visando violência e anarquia, e a gente tem que entender, irmãos, o seguinte: mesmo nós sendo evangélicos, sendo cristãos, muitos de nós às vezes dizem assim: eu não participo de política, não converso sobre política, não tem nada a ver sobre política, Então, não vou conversar sobre política, mas a gente tem que entender o seguinte:
todos nós estamos dentro de um sistema político, né? E eu costumo dizer o seguinte: se você que é crente, você não participar das questões políticas, vai chegar o dia que pessoas que estão, entre aspas, digamos assim, no poder, serão apenas pessoas ímpias, pessoas que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com as escrituras sagradas, e a gente vai passar dificuldade o dia que isso começar a acontecer. Então é necessário, né, que nós, crentes, estejamos também enganjados nesses movimentos políticos e sociais. Né? Vamos lá. Orando pelos governantes. Né? Isso é muito importante, irmãos. A gente precisa aprender a orar pelos nossos governantes, independente de quem seja, independente se ele é crente, se ele não é crente, né? Porque a Bíblia diz que toda, né, autoridade foi constituída por Deus. E se aquele governante, aquele líder está ali, independentemente do que você acha, se ele é o melhor, se ele não é o melhor, se foi você que votou nele, se foi você que não votou nele, né? Mas ele carece das nossas orações. Né? É difícil governar qualquer tipo de estrutura. Isso vai de uma pequena empresa até grandes empresas, vai também de um pequeno município até um país. Né? Então é difícil, o governo é difícil. Né? Então é necessário que a gente, cada dia que passe, ore pelos nossos governantes, ore pelos nossos presidentes, né? E sigamos nesse caminho de oração tão necessário para que a nossa nação, né, venha cada dia mais crescer em graça, né, crescer em capacidade, crescer em conhecimento, para que possamos cada dia mais se tornar uma nação melhor. Né? Os movimentos sociais. Evidentemente, o crente deseja uma sociedade melhor, embora sabamos que a nossa pátria é no céu, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Né? Então, a gente tem que entender que é evidente que a nossa morada não será aqui, né? A nossa morada será no céu. Né? Porém, há uma necessidade de que a gente também esteja presente, né? Mais uma vez eu falando, nesses movimentos sociais, né? Para que a gente possa também colocar a nossa visão, né? O nosso modo de entender determinada situação que seja necessário. Né? Imagina, se todos os vereadores do nosso município, por exemplo, não fossem evangélicos, né? Muito provavelmente eles não governariam também para os evangélicos, né? Porque o público dele não é evangélico. Né? Então, leis seriam, né, feitas, né? Algumas coisas, né, algumas decisões seriam tomadas, né, na questão política, independente de vereadores, deputados, senadores, né? Se não houvesse, né, cristãos também nessa área, ficaria muito difícil para nós como igreja. Né? Apesar de que o Estado é laico, mas não é isso que a gente sabe que acontece. Então, decisões precisam ser tomadas de forma conjunta e nós também precisamos participar disso aí. Né? Um Deus que ama a justiça. Então, para finalizar aqui, a gente vê que Deus ele ama a justiça. Né? Nossa Constituição, né? Tudo aquilo que é feito, né, para se colocar leis, regras, né? A maioria das constituições são baseadas na Bíblia. Né? Então a gente vê que há uma tentativa de se, né, fazer justiça, né? Mas sabemos que apenas Deus, né, ele consegue ser justo 100%. Né? Ele é justiça. Essa é a essência de Deus. Né? E que possamos entender isso, irmãos. Que nós, como cristãos, precisamos ser justos em todas as situações. Né? Não é porque nós somos crentes
que nós vamos beneficiar apenas os crentes, né? Temos que beneficiar a todos, tá? Então, para acabar, né, a gente vai concluir essa lição, né? Como servos do Senhor, não podemos depositar nossa fé em ação de movimentos sociais que possuem movimentações políticas escusas. Precisamos orar pela nossa nação e governantes, pois não existe situação pior que não possa ser mudada mediante oração. Se quisermos fazer a diferença, intercedemos em favor do nosso povo, que tanto precisa de paz e de justiça. Então, essa foi mais uma aula. Espero que você tenha gostado, né? Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus. Amém. Até a próxima.